grandes momentos, jogos épicos, consoles, games que marcaram gerações. Tudo isso agora! E aí, galera? Esse é o canal Historiando Tudo, que hoje vai falar sobre videogame. Como tudo surgiu, consoles, jogos que marcaram gerações e muito mais. E se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo e se inscreva. E fique por dentro de tudo o que acontece no canal. Agora vamos no play. Senta e relaxa. Curta o vídeo. Como tudo começou? Em 1950, na Exposição Nacional do Canadá, uma máquina de 4 metros de altura desafiava os visitantes a jogarem uma partida do jogo da velha contra um computador, para colocar a teste a sua inteligência. Esse foi o primeiro game criado na história, Bart the Brain, pelo engenheiro Dr. Joseph Cates. O arcade processava os comandos gerados por um teclado que reproduzia um tabuleiro. Os jogadores desenvolviam suas jogadas, o computador calculava essas jogadas de acordo com o nível de dificuldade escolhido, e o monitor reproduzia tudo. Depois do Bart the Brain, em 1958, o físico William Rambotham, mais conhecido por ter sido um dos criadores da bomba atômica, desenvolveu um joguinho de tênis mostrado em um osciloscópio, e processado por um computador analógico, uma espécie de atrativo para entreter os visitantes no Laboratório Nacional de Brookhaven. Ele teve a brilhante ideia de criar algo que quebrasse toda a chatice que era a visita ao laboratório, oferecendo um game criado por ele em suas horas vagas. Tennis for Two simulava uma partida de tênis em um osciloscópio, por um ponto de vista lateral a uma quadra real, onde 2 jogadores poderiam disputar uma partida utilizando o controle com 2 botões, um para gerar a trajetória da bola e outro para bater. Essa inovação estimulou a visita ao laboratório, só para jogar o game de William, o que gerou um descaso com seus superiores que acabaram dando um fim na máquina que o rodava. A década de 50 não era muito promissora para os games, que desde o princípio foram vistos com maus olhos por tomarem o tempo de quem os jogava. Produzi-los ainda não passava de uma forma de criar um entretenimento estacionário, e necessitaria de uma logística para ser movido, devido ao seu tamanho e peso. No entanto, com o desenvolvimento tecnológico, isso passaria a se tornar um problema menor com a chegada dos transistores. Após alguns anos, em agosto de 1972, surgiu o primeiro console doméstico de videogame da história, o Magnavox Odyssey. O console ficou conhecido como telejogo, o qual basicamente consistia em traços que subiam e desciam para rebater um quadrado. Em 1977, é lançado nos Estados Unidos e em 1983 no Brasil, o console Atari 2600. É considerado um símbolo cultural dos anos 80, um verdadeiro fenômeno de vendas projetados por Nolan Bushnell. Mercado do videogame. Com a novidade de diminuir o tamanho dos computadores de uma sala para somente um quarto dela, os transistores foram uma das maiores invenções tecnológicas que já existiram. Tornava-se muito mais fácil distribuir energia para os componentes de uma máquina de forma que ela fosse tão eficiente quanto suas antecessoras gigantescas. Um dos primeiros computadores a utilizar transistores foi o TX-0, criado em 1960, uma máquina muito estudada pelo MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que procurava desenvolver ferramentas de programação e testá-las criando jogos como Mouse the Maze, que simulava a fuga de um rato em um labirinto, além do Tic Tac Toy, um jogo da velha eletrônico. Não demorou muito para TX-0 ser substituído pelo PDP-1, já em 1961, um mini computador que possuía um monitor com resolução nunca antes vista, 512 por 512 pixels, e que ainda tinha capacidade de plotar qualquer ponto da tela. Com tantos recursos gráficos disponíveis para os estudantes do instituto, era mais do que necessário criar um game para testá-los, trabalho esse desenvolvido por Steve Russell com a ajuda de seus colegas. Surgia então Space War. Space War foi um sucesso tão grande entre o pessoal do MIT que eles resolveram oferecer o seu software à Digital Equipment Corporation, fabricante do PDP-1, que não só aceitou como também passou a distribuir o game em todas suas máquinas, tornando Space War o primeiro jogo nativo de um computador e principal fonte de inspiração para os programadores criarem seus próprios. Essa foi a maior prova de que os jogos eletrônicos tinham potencial econômico suficiente para levantar uma indústria. No entanto, era necessário diminuir o preço dos computadores, que na época custava centenas de milhares de dólares. Com a diminuição do hardware, a oportunidade de mercado começava a
surgir, já que com a chegada dos microprocessadores e os computadores pessoais em 1970, tornava-se possível a cada pessoa ter o seu próprio computador por um preço não tão absurdo quanto eram gerações anteriores. Sendo assim, os jogos que antes eram apenas softwares para quem tinha chance de utilizar os enormes computadores dos anos 60, agora estariam acessíveis a qualquer um que pudesse comprar um desktop. Nolan Bushnell, um engenheiro do Vale do Silício, tinha um ideal em comum com muitos outros colegas: desenvolver jogos para os computadores. O único problema enfrentado por Bushnell e seus colegas era que não havia muito incentivo para a criação de games em seu trabalho, por isso deixaram seus cargos e resolveram criar uma empresa que desenvolveria softwares de games, sob a administração do engenheiro, que na época tinha apenas 28 anos. Surgia assim, em 27 de junho de 1972, a Atari. No segundo dia de funcionamento de sua máquina, no bar próximo de sua garagem, Bushnell recebeu uma ligação do dono do estabelecimento dizendo que sua máquina havia estragado. Ao chegar no local para consertá-la, o engenheiro acabou descobrindo que o problema era o simples fato de que não cabia mais nenhuma moeda no recipiente que ele havia instalado para guardá-las. E claro, a solução para tal problema era simples e gratificante. Assim que os sócios da Atari perceberam que poderiam ter uma mina de ouro nas mãos, resolveram alugar um galpão que servia como um antigo ringue de patinação para instalar a sua própria fábrica de fliperamas, tendo como principal meta fabricar 100 máquinas do Pong por dia e distribuí-las por todo o país. Assim iniciava a história financeira de sucesso da Atari e dos videogames. Como a demanda de máquinas era grande, Nolan precisou contratar qualquer operário ou vagabundo que pudesse encontrar na rua para trabalharem na fabricação de seus fliperamas. Em menos de um ano, mais de 10 mil Pongs estavam espalhados por todo o território, virando uma febre nos Estados Unidos. Outro fator que também contribuiu e muito para o desenvolvimento da indústria do videogame foi a criação de personagens carismáticos e roteiros envolventes que foram inseridos nos jogos. O principal exemplo disso foi o designer Shigeru Miyamoto, criador de Donkey Kong, que arrecadou mais de 100 milhões de dólares, e Mario, que contribuiu para que a Nintendo chegasse ao topo na indústria do videogame. A tacada certeira do Super Mario Bros. E o Nintendinho foram um completo sucesso, tanto que em uma pesquisa realizada em 1987, mais crianças reconheciam o herói que o camundongo Mickey de Walt Disney. O mercado do videogame tem sido tão promissor que até Hollywood já foi superada por ela em 2014, quando faturou mais que o dobro do que a indústria do cinema arrecadou em 2013, sendo 81,5 bilhões de dólares. Tecnologia. A princípio, os jogos eram hospedados em grandes computadores. Com o passar dos tempos, passaram a ser utilizados em máquinas menores. Ganhou espaço com o público nos fliperamas e, por fim, os primeiros consoles de videogame chegaram ao mercado. Vinham com seus jogos previamente instalados no hardware, o que acabava limitando a vida útil dos aparelhos de certa forma. Por isso, era preciso aumentar esse tempo de vida no mercado e oferecer a possibilidade de lançamento de novos títulos para o mesmo videogame. Em 11 de setembro de 1977, chegava ao mercado o Atari VCS, mais conhecido como o Atari 2600. Um console com gráficos melhorados, melhor processamento e ainda possuindo a novidade do momento, os cartuchos, que não apenas levavam os melhores games do momento, mas também podiam servir como peças de coleção. No Atari 2600 era possível jogar todos os famosos jogos de fliperama, com a ajuda dos manetes, controles da época muito usados para jogar os jogos de carro, tanques e até o próprio Pong, que ainda era famoso. No entanto, a Atari precisava ficar de olho na concorrência internacional, estudar as tendências de mercado e pensar onde aplicar seus recursos, que ainda eram bastante destinados aos fliperamas. Um jogo de fliperama que estava fazendo um sucesso tão absurdo no Japão, que acabou causando a escassez de moedas de 100 ienes, era o Space Invaders, desenvolvido pela Taito Corporation. Logo que a Atari ficou sabendo da fama do jogo, em 1980, comprou os direitos da Taito para poder fazer uma versão para o Atari 2600 de Space Invaders. Essa foi a primeira adaptação de um arcade para console na época, que por sinal foi um completo sucesso. Afinal, só no Natal milhões de cópias foram vendidas. Uma empresa chamada de Milton Bradley Company viu o grande potencial econômico que os videogames ofereciam e acharam ser possível levar a experiência que os jogadores tinham dentro de seus quartos com o Atari 2600 para qualquer lugar. Então resolveram criar um videogame portátil que pudesse ser levado para a escola ou qualquer outro lugar, pois não precisava ser ligado à tomada. Graças à tecnologia disponível da época, surgia assim o Microvision em 1979, o primeiro videogame portátil da história. Com o passar do tempo, novos videogames portáteis surgiram, com jogos que já não eram pré-instalados no aparelho, permitindo a troca dos jogos sem ter que trocar todo o aparelho, além de hardware superiores que proporcionam melhores gráficos e uma experiência única para seus seguidores. A realidade virtual trouxe inovação revolucionária no mundo dos games, sendo proposta em 1993 com um headset de realidade virtual vendido
desenvolvidos separadamente para o Sega Saturn, o Sega VR. Jogos com propósitos diferentes estariam acompanhando todas essas novidades. Com o avanço da tecnologia, agora tornava-se possível criar consoles com um processamento gráfico muito melhor, utilizando 32, 64 ou 128 bits. Um padrão que agora oferecia a capacidade de implantar gráficos tridimensionais poligonais, ou seja, os efeitos 3D dos games agora não eram mais tão artificiais, pois os personagens podiam ser completamente renderizados e masterizados em 3 dimensões. Outra grande característica da geração é a substituição dos cartuchos por CDs, que na geração passada só podiam ser rodados com um periférico especial que emulava os discos no sistema, e atualmente até os CDs e DVDs estão ficando de lado, pois os consoles podem armazenar seus jogos interna ou externamente. Outra tecnologia muito bem implantada e aceita veio com o Kinect, que através do sensor de movimento cria uma atmosfera única para quem joga, além de aproximar a família para a diversão, fugindo do tradicional e ainda assim chamando a atenção, principalmente quando o objetivo é tirar o jogador do sofá e colocá-lo de pé para interagir com o game. A nova geração de consoles estaria usando algumas das mais avançadas tecnologias da época com um único objetivo, a otimização da captura de movimento para interagir com os jogadores e aumentar a capacidade gráfica, proporcionando uma experiência única. Atualmente, criadores de grandes franquias aproveitam a grande quantidade de smartphones distribuídas mundo afora para migrar para o mobile, desenvolvendo jogos que entretêm e interagem com o público. Bom, galerinha, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Vamos dar aquela força para o canal. Se inscrevam, curtam e compartilhem o vídeo em suas redes sociais. Indique o canal para seus amigos e contribua para a realização de mais vídeos assim. Quero lembrar que para quem está chegando agora no canal, há muitos vídeos esperando por você. Clique e confira. Conto com vocês. Tamo junto. Tchau.